Olá, cursistas, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Caldeira e esta é a quarta e última videoaula da disciplina Comportamento Organizacional do curso de pós-graduação em Gestão Pública do Instituto Federal do Norte de Minas. Como sempre, aqui lembramos, além de assistir às nossas videoaulas quantas vezes vocês quiserem, vocês deverão também estudar com dedicação o conteúdo do livro didático e realizar as atividades de aprendizagem da disciplina. Recomendamos também que em nossas aulas vocês estejam sempre munidos de papel e caneta para quando surgir qualquer dúvida, anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Então, vamos começar a nossa aula? Conforme destacamos nas videoaulas anteriores, o conteúdo da disciplina Comportamento Organizacional é composto pelas seguintes unidades. A unidade 1, Motivação e Processos Organizacionais. E a unidade 2, Estrutura e Comportamento em Organizações Públicas. Nessa videoaula, a quarta, trabalharemos a segunda e última parte da unidade 2 da disciplina. A cadeia formal de comando expressa as relações de autoridade entre os níveis hierárquicos da organização, evidenciando, fundamentalmente, as faixas de subordinação ou a definição clara acerca de quem a cada indivíduo deve reportar-se, sob o ponto de vista formal. A hierarquia de autoridade e, portanto, a definição de instâncias de subordinação entre escalões de agentes é uma característica da organização burocrática bastante visível e assimilada pelas pessoas em organizações públicas. Um dos fenômenos gerenciais que decorrem deste atributo constitutivo das organizações formais é a centralização do poder decisório e a delegação como uma atitude derivada. A centralização de poder pode ser diagnosticada, em suma, como uma reação a uma situação percebida como potencialmente capaz de oferecer perigo à segurança. Entre os mecanismos de preservação voltados para o exercício da centralização de poder adotados nas organizações públicas está o domínio do conhecimento, também entendido, em uma de suas manifestações negativas, a reserva do conhecimento. Observem o esquema a seguir. Dimensões da centralização. O conhecimento decorrente da ciência de eventos que ocorrem no seu entorno de competência ou a imposição de mecanismos de controle mediante a definição da necessidade de assinaturas, despachos, de acordos, entre outras manifestações de ciência, aqui está presente o senso de controle sobre o contexto de influência. E ainda podemos destacar o domínio e a reserva do conhecimento acerca de como desenvolver determinada atividade. Essa é a atitude mais danosa ao compartilhamento de conhecimentos e contrária ao senso de organização racional. Os efeitos nocivos da centralização de poder são atenuados pelo exercício da delegação. Delegar é transferir autoridade, poder, com a correspondente parcela de responsabilidade, que é intrínseca à relação, a outra pessoa para execução de uma determinada atividade. Note que a transferência da responsabilidade é intrínseca à relação, pois, de fato, sob uma perspectiva externa, a responsabilidade tende, em uma última instância, a permanecer com o gestor. No processo de delegação de autoridade, na relação entre o detentor originário do poder e seus subordinados, existem alguns aspectos considerados que devemos destacar. Observem o seguinte. Processo de delegação. Clareza na delegação. Cabe ao gestor definir exatamente o objeto da delegação, ou seja, que atividade está sendo confiada ao subordinado, o que espera em termos de resultado, a forma de avaliação dos resultados e o período envolvido no processo. E ainda, a especificação da autoridade e autonomia delegada.
É imperativo que o agente delegado perceba claramente sua esfera de competência delegada, a fim de que possa, ainda, compatibilizá-la com a esfera inerente ao cargo ou à função exercida originalmente. Podemos considerar também a participação do delegado no processo de concepção e transferência. A interação entre os agentes envolvidos no processo de delegação é de extrema importância, devendo ser estabelecida a perfeita comunicação entre ambos. A informação aos demais membros da organização. Poucas atitudes são capazes de comprometer tão intensamente o sucesso de uma delegação quanto a falta de informação dos demais servidores em relação à transferência de autoridade, especialmente pelas dificuldades que essa omissão impõe ao agente delegado. E, finalmente, os estabelecimentos de indicadores de controle dos resultados das ações delegadas. Precisamos destacar que a delegação tem por finalidade a transferência de atividade para liberar o dirigente para a ação em áreas mais prioritárias. A organização é uma estrutura de controle. O controle é um conceito que assume posição central em gestão, podendo ser considerado um pressuposto fundamental da organização. Observem a citação do autor Fayol. O controle consiste em verificar se tudo ocorre de acordo com o programa adotado, as ordens dadas e os princípios admitidos. Tem por objetivo assinalar as faltas e os erros, a fim de que se possa repará-los e evitar a sua repetição. O conceito de controle nos remete também aos 14 princípios básicos da gestão. Observe quais são eles. Os 14 princípios básicos de gestão são os seguintes: a divisão do trabalho, a autoridade, a disciplina, a unidade de comando, a unidade de direção, subordinação do interesse individual ao interesse comum, remuneração, centralização, cadeia de autoridade, ordem, equidade, estabilidade no emprego, iniciativa e moral. Nesses termos, o controle como valor e pressuposto da gestão revela-se compatível com os traços mais profundos da cultura da organização. É preciso assinalarmos que esse pressuposto, como um atributo intrínseco à organização, afeta os seus membros em diferentes níveis de intensidade. Outro importante conceito que relaciona o controle ao comportamento organizacional é a amplitude de controle definida pelo número de pessoas que um dirigente gerencia. Considerando, pois, que as organizações em geral, sob o ponto de vista quantitativo, tendem a apresentar um perfil piramidal, concentrado um maior número de pessoas em sua base. Mas como explicar o fenômeno em que a amplitude de controle é tanto maior quanto mais próximo da base estiver o dirigente? Podemos explicar esse fenômeno essencialmente pela natureza das atividades desenvolvidas ao longo dos níveis da estrutura organizacional. Assim, dirigentes localizados no extrato mais elevado da organização, em geral, têm uma amplitude de controle menor em relação do caráter eminentemente conceitual, amplo e difuso das ações e deliberações de gestão. De outra parte, podemos destacar que os dirigentes localizados no plano operacional, em face da natureza objetiva e detalhada de suas ações gerenciais, são expostos a uma amplitude de controle mais elevada. Assim, cabe ao gestor identificar a melhor configuração possível para a estrutura organizacional, considerando primeiramente o impacto das relações formais. Precisamos ainda atentar para o impacto da designação e da atuação de um gerente de coordenação de gestão, que deve ser analisado sob a perspectiva técnica, no mínimo a partir de alguns critérios. Vejam só quais são eles. Os critérios da designação são os seguintes: a natureza da relação, formal ou informal. O cargo ocupado, status do cargo, ou seja, se um cargo de assessoria ou secretaria de governo, etc. A definição das atribuições
e da esfera de competência funcional, o nível e a distribuição de poder e ainda a relação com as demais áreas da administração pública, o perfil profissional do agente de coordenação e, finalmente, o nível de habilidades técnicas e humanas. Todos esses critérios contribuem para a boa gestão na medida em que o nível de controle exercido pelos agentes tendem a afetar o comportamento das pessoas no trabalho. Passaremos agora a tratar do tema liderança nas organizações públicas. O tema liderança ocupa uma posição de destaque no campo da gestão. De forma geral, podemos associar a temática da liderança de pessoas ou grupos à função administrativa conhecida como direção. Esse elemento do denominado ciclo administrativo, como já dissemos, pode ser sinteticamente definido como a ação de conduzir a organização orientada pelos objetivos institucionais. Dirigir, portanto, implica fazer funcionar, por meio das pessoas, as estruturas e os processos organizacionais balizados pelos objetivos e pelas metas estabelecidas na fase de planejamento. Podemos afirmar que a função administrativa denominada direção está associada à atividade de conduzir pessoas para a ação, orientada por objetivos de gestão. Nessa mesma linha, podemos relacionar o bom exercício da direção e a capacidade de liderança de um gestor. Mas quem é o gestor? E quais são as suas características? Além da dimensão técnica conferida pelo status normativo e pelo conhecimento, o exercício da gerência exige de seu agente uma qualificada, normalmente definida como potencial de liderança. Mas como podemos conceituar liderança? Observem a citação que segue. Liderança é a capacidade de fazer com que um grupo, ainda que sob circunstâncias adversas, responda positivamente à indicação de um rumo de ação, por reconhecê-la como viável e necessária. Liderar, portanto, é influenciar legitimamente as pessoas. O líder, além de ser um agente condutor, ação que faz a partir da implementação de diferentes mecanismos de motivação humana, é um ícone de comportamento e desempenho para os membros da organização. Podemos identificar traços comuns aos líderes em termos de habilidades e competências pessoais e profissionais, independentemente da incidência das variáveis organizacionais. Tais capacidades são as seguintes. Observem. Capacidades do líder. Capacidade de relacionamento interpessoal, de percepção e leitura do ambiente de competência e de habilidade de comunicação e de conhecimento. Em suma, um líder exerce seu poder sobre um grupo dominando seus integrantes individualmente. Registramos que nesse esforço de definição acerca do que entendemos como liderança, podem surgir diferentes conceitos que, em suas acepções estritas, encerram diferentes conteúdos. São eles, entre outros, o poder, a dominação, a autoridade, a disciplina, a coesão e a influência. Discutiremos agora a influência do poder e da política no comportamento organizacional. Uma perspectiva possível de análise das organizações do setor público permite sugerir a convivência de dois distintos segmentos dinâmicos de poder, cuja compreensão das particularidades exige a devida identificação e a distinção de seus elementos componentes. Um dos campos de interesse é aquele resultante do arranjo de tensões estabelecido entre pares, e o outro, aquele que compreende as relações que invadem a órbita de atuação do governante. Portanto, as organizações públicas podem ser definidas como um ambiente complexo, onde interagem pessoas e grupos em constante disputa por espaços.
Outra importante definição para análise e a compreensão das relações de poder em uma organização pública é a de dominação, que, de acordo com o autor Weber, é o seguinte: dominação é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo entre determinadas pessoas indicáveis. O modelo definido pelo autor Weber para analisar e compreender a dominação contempla 3 tipos puros de estilos de liderança, que o tipo de obediência e o caráter do exercício da dominação, que procuram despertar e cultivar a crença em sua legitimação. Vejam só quais são eles. Tipos de dominação. O carismático, quando a legitimação decorre da qualidade pessoal extraordinária, em virtude da qual se atribui a uma pessoa poderes ou qualidades sobrenaturais, uma crença em atributos mágicos ou heróicos de uma pessoa. O tradicional, quando a legitimação é baseada na crença cotidiana, no caráter superior das tradições, vigentes desde sempre ou históricas. E o racional legal, quando a legitimação está associada à crença na validade de origem das ordens e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, são nomeados para exercer a dominação. O conceito de dominação no âmbito do estudo da liderança mantém relação também com o conceito de influência, que é uma relação entre os agentes, os indivíduos, os grupos, as organizações, entre outros, em que um desses induz outros a agirem por uma forma que, de uma maneira, não agiriam. Liderar, em larga medida, significa influenciar as pessoas a agirem de determinada forma e orientadas para um determinado objetivo. Uma das tipologias úteis para compreendermos as bases de poder é apresentada pelo autor Robbins. Observem o que segue. Bases do poder, segundo Robbins. O poder coercitivo, que é o exercício desse tipo de poder que depende da possibilidade de impor sobre as pessoas o medo em relação às consequências negativas que lhes podem ser impostas. Temos também o poder de recompensa, quando a submissão das pessoas ao dirigente é obtida com base na capacidade de distribuição de recompensas, como a promoção, a concessão de função de confiança ou vantagens de forma geral. O poder legítimo, decorrente da posição formal do cargo na hierarquia organizacional. O poder do talento, quando o exercício de poder do talento tem como fonte de influência a reconhecida perícia, o domínio de determinada parcela de conhecimento. E, finalmente, o poder de referência. A fonte desse poder está na identificação de pessoa que detenha traços pessoais desejáveis. O postulado geral da dependência tem a seguinte formulação: quanto maior for a dependência de B em relação a A, maior será o poder de A sobre B. Um dos principais e evidentes mecanismos de manutenção da dependência para fins de exercício do poder na administração pública é o domínio e a concentração do conhecimento. O conhecimento, como fonte de poder, pode ser compreendido a partir de 2 perspectivas ou órbitas de domínio, quais sejam a do estoque e a da geração ou fluxo de conhecimento. O primeiro nível de emprego do conhecimento como fonte de poder assenta-se na capacidade do indivíduo de estocar conhecimento. Nessa órbita, observamos, em geral, a tendência de restringir e concentrar o conhecimento como uma forma de exercício de poder do indivíduo. No nível evolutivo seguinte, o uso do conhecimento como mecanismo de exercício de poder está associado à capacidade de sua geração ou de sua produção. Nesse estágio, a fonte de poder é percebida pelas pessoas a partir da transferência, da difusão do saber. Nesse sentido, quanto maior for a capacidade de um indivíduo de transferir conhecimento, maior será seu poder, que decorrerá de alguns aspectos
que podemos conhecer a seguinte: conhecimento e poder. Do reconhecimento de seu potencial de produção e de sua capacidade de fazer circular o conhecimento antes produzido e estocado, que impulsionará mediante a troca por uma interação, um círculo virtuoso de expansão da capacidade criativa e do volume de conhecimento. Sendo assim, podemos afirmar que esse processo, ao disponibilizar às demais pessoas o conhecimento, retroalimenta por estímulo o impulso de desenvolvimento de um novo conhecimento, ampliando as suas fronteiras. Nesse contexto, dotar as organizações públicas de pessoas com capacidade de operar o conhecimento como fluxo não somente faz reduzir o grau de dependência da administração pública em relação às pessoas detentoras do monopólio do saber, pela via do reforço da simetria de informação, como também contribui para a criação de um ambiente estimulante de desenvolvimento pessoal e profissional para os seus membros. Sob a perspectiva tradicional, contudo, a análise da dependência de uma estrutura ou pessoa em relação a outra pode ser compreendida a partir de 3 componentes principais, a saber, a dependência como componente do poder. E os aspectos são: a importância, que define o grau de dependência da administração pública em relação a esse recurso. Como exemplo, o caso de professores de uma área específica de docência constitui um exemplo deste atributo de dependência do gestor público em relação a uma pessoa ou grupo. Outro fator é a escassez, ou seja, o reduzido nível de oferta de determinado profissional que impõe à administração pública uma importante restrição operacional, que confere ao recurso limitado a condição de objeto de dependência. Um exemplo que ilustra bem essa situação, no caso geral de pequenos municípios, é a figura dos profissionais da área da saúde, detentores de especialidades médicas demandadas pela localidade. E, por fim, a não substituição quando o poder proporcionado pelo controle de um recurso é definido na proporção inversa da quantidade de substitutos viáveis que esse recurso possui. Para ilustrarmos essa situação, referenciamos o caso do profissional da contabilidade, que além de tratar de recurso técnico, geralmente escasso no mercado local de recursos humanos, trata da única atividade administrativa essencial, ou seja, da qual a administração pública não pode prescindir, ainda que o faça mediante uma contratação de serviços de terceiros. Os elementos que aqui foram tratados afetam sobremaneira a motivação das pessoas no ambiente organizacional público, por encerrarem especificidades que diferenciam esse fenômeno das relações que ele também pode operar no ambiente privado. Para o gestor atuar sobre esse processo, é condição prévia a sua compreensão dos principais fatores que concorrem para as situações vivenciadas. Essa compreensão, por sua vez, não pode prescindir da adoção de modelos teóricos de análise orientados para especificidades da própria administração pública. Esses modelos influenciam substancialmente o comportamento das pessoas nas organizações públicas, em especial os pressupostos que informam os processos e as estruturas organizacionais. Os parâmetros racionais, formais, entre outros, que estão relacionados à organização dos processos e à divisão do trabalho no âmbito das organizações públicas, não podem ser desconsiderados no momento da análise e do diagnóstico da ação das pessoas e da sua atuação gerencial. E assim, meus caros cursistas, encerramos a videoaula número 4, a última da disciplina Comportamento Organizacional. É importante ressaltar que, além de assistir às nossas videoaulas, vocês deverão também estudar com disciplina o conteúdo do livro didático e realizar as atividades de aprendizagem que são propostas. Participem também dos nossos fóruns de debate e, se precisarem, utilizem o nosso Fórum Tira Dúvidas. Então, vamos lá. Bons estudos, um abraço
e muito sucesso a todos!